O Evangelho de João, sem dúvida nenhuma, é o livro mais indicado para aqueles que estão começando a leitura bíblica, porque ele fala sobre as principais histórias de uma forma resumida e com uma linguagem bem acessível. E é exatamente ele que nós vamos começar a leitura de novo. Hoje, né? Porque hoje nós temos um livro novo no nosso projeto Bíblia em um ano. Você que está chegando aqui, seja mais que bem-vindo. Eu sou o Leandro Machado e é um privilégio poder ler a Bíblia com você. Nosso projeto visa ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse durante um ano, tá bom? Tem uma playlist salva aqui no YouTube que você pode acompanhar todos os outros vídeos, porque hoje é o dia 225. Nossa, gente, é vídeo demais, né? Não tantos dias lendo a Bíblia, eu tenho certeza que você está se tornando uma pessoa cada vez mais forte. Então, ó, deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá para começar o livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 1. Eu gosto demais desse livro. Então, bora lá. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que foi feito se fez. A vida estava nele, ele era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas. As trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz e todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas João não o conheceu. Veio para o que era o seu, os seus não o receberam, mas todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Verso 13. Os quais não nasceram do sangue, mas nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, da vontade de Deus. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a glória do unigênito de Deus. Verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Ele confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és tu, pois? És Elias? E ele disse: Não sou. És profeta? Respondeu: Também não. Disseram, pois: Declara-nos quem é você, para que possamos dar resposta àqueles que nos enviaram e dizem a respeito sobre quem você é. Bora lá, verso 23 diz assim, ó. Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus, e perguntaram: Por que batiza se não és Cristo, nem Elias, nem profeta? Então respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Nessas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Verso 29. No dia seguinte viu João Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto em Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, e me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer, seguiram então Jesus. E Jesus, voltando e vendo que o seguiam, disse: O que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram e, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus, olhando para ele, e disse: Tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Verso 43. No dia
Imediato resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou Felipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe então Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Agora crês. Por maiores coisas do que esta você verá. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então olha que legal, de forma compacta, já Jesus vindo, aí João falando sobre ele, já escolhendo os discípulos. O evangelho de João, sem dúvida nenhuma, é bom demais, gente. Sabe o que eu acabei de ver? Era pra gente ler só do 1 até 18 de João, mas a gente já leu tudo, porque é muito gostoso de ler o livro de João, né? Então aí a gente nos próximos 2 dias fica sem ler João e volta para a leitura normal. Bora lá então, a gente tá vendo os nomes estranhos e inspirados, o nome da genealogia da galera em Crônicas. Então vamos abrir lá, ó, 1 Crônicas. Hoje nós vamos ver 5 e 6. Vamos ver descendente de Levi, de Gad, de Ruben. Bora lá então, ó. 1 Crônicas 5:1 diz assim, ó: Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito de primogenitura foi de José. Foram estes: Enoque, Palu, Esrom, Carmi, filho de Joel, Semaías, de quem foi filho de Gog, de quem foi filho de Simei, de quem foi filho de Mica, de quem foi filho de Reaías, de quem foi filho de Baal, de quem foi filho de Beer, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo e ele foi príncipe dos Rubenitas. Quanto aos seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias, segundo suas descendências, tinham por cabeça Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer até Nabo e Baal-Meon. Também habitaram do lado oriental até a estrada do deserto, do qual se estende até o rio Eufrates, porque seu gado tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul fizeram guerra aos Hagarenos e caíram pelo poder de suas mãos, e habitaram nas tendas deles em toda a terra da fronteira de Gileade, do lado oriental. Verso 11. Os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bazã até Salca. Joel foi o cabeça, Safã o segundo, também Janá e Safate estavam em Bazã. Seus filhos segundo suas casas paternas foram Micael, Messulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia, Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Mical, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o cabeça da família. Habitaram Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites dos arredores de Saron. Todos esses foram escritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Verso 18. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam um arco e eram destros de guerra. Houve 44.760 capazes de sair para combate. Fizeram guerra aos Hagarenos com Getur, a Nefis, Nobade, foram ajudados contra eles, e os Hagarenos, todos quantos estavam com eles, foram entregues nas suas mãos, porque pela peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Levaram o gado deles, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Porque muitos caíram feridos à espada, pois Deus era a sua peleja, e habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da minha tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã, até o Baal, Hermon e Senir, e o monte Hermon. Eles eram numerosos. Estes foram as cabeças de suas famílias, a saber, Eferes, Eliel, Asriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, cabeças de suas famílias. Porém cometeram transgressões contra Deus e seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra diante deles. Pelo que Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, Gaditas e meia tribo de Manassés, e os trouxe para Rala, Rabor e Rara, para o rio Gozã, onde permaneceram ali até os dias de hoje. Infelizmente o povo está bem, aí vai lá e trai Deus e as coisas dão mal. Bora lá aqui, ó, versículo 1 do capítulo 6 de 1 Crônicas.
Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron, Uziel. Os filhos de Arão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias Abissu, Abissu a Buqui, Buqui a Uzi, Uzi gerou Geraías, Geraías a Maraiote, Maraiote a Amarias, Amarias a Itube, a Itube gerou Zadok, Zadok a Imás, a Imás a Azarias, Azarias a Jonã, Jonã gerou Azarias. Este o serviu de sacerdote na casa de Salomão, que tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias a Itube a Zadok, Zadok Salum, Salum a Ilquias, Ilquias a Azarias, Azarias a Seraías, Seraías a Jeozadok. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou-o para o exílio Judá e Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi são Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, são essas famílias dos levitas, segundo as casas dos seus pais. Verso 20. O filho de Gerson foi Libni, quem foi filho de Jaate, de quem foi filho de Zima, de quem foi filho de Joá, de quem foi filho de Ido, de quem foi filho de Zerá, de quem foi filho de Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, quem foi filho de Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Azir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana, Mazias, Aimote, contra Eucana, foi seu filho Zofai, de quem foi filho de Naate, de quem foi filho de Eliabe, de quem foi filho de Jeroão, de quem foi filho de Eucana. Os filhos de Samuel, primogênito, Joel e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, ou Mali, de quem foi filho de Libni, de quem foi filho de Simei, de quem foi filho de Uzá, de quem foi filho de Simé, de quem foi filho de Ragia, de quem foi filho de Razaías. Verso 31. São estes que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. Exercitavam seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes que serviam com seus filhos, dos filhos dos coatitas. Emão, cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Zofias, filho de Taate, de Azir, filho de Eliafabe, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita, era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazeias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jade, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Razabias, filho de Amazias, filho de Uquias, Anzi, filho de Bani, filho de Semer, Mali, Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram postos todos a serviço do tabernáculo da casa de Deus. Verso 49. Arão e seus filhos faziam as ofertas do altar do Senhor do holocausto, e sobre o altar de incenso, sobre todo o serviço no lugar santíssimo para expiação por Israel. Segundo tudo quanto Moisés, seu servo Deus, tinha ordenado, foi filho de Arão Eleazar, de quem foi filho de Finéia, de quem foi filho de Abissua, de quem foi filho Buqui, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Maraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadoca, de quem foi filho Aimás. São esses os lugares onde eles habitavam, segundo seus acampamentos, dentro dos seus limites, a saber, os filhos de Arão, das famílias dos coatitas, pois lhes caiu a sorte. Deram-lhes Hebron na terra de Judá e os seus arredores, porém o campo da cidade das aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades refúgio, Hebron e Líbina com seus arredores, Jatira e Estemou com seus arredores, Hilém com seus arredores, Debir com seus arredores, Azã com seus arredores, Bet-Semes com seus arredores, da tribo de Benjamim, Geba com seus arredores, Aleme com seus arredores, Anote com seus arredores, e ao todo 13 cidades, segundo suas famílias. Verso 61. Aos filhos de Coate que lhe restaram da família da tribo, caíram por sorte 10 cidades da meia tribo da metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo suas famílias, da tribo de Zacar, da tribo de Rasser, da tribo de Naftali, Manassés, Bazã, ao todo 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, Gade, Zebulon, caíram um total de 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e seus arredores. Deram por sorte da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, da tribo dos filhos de Benjamim, dessas cidades que são mencionadas nominalmente. Algumas das famílias, os filhos de Coate, foram dados às cidades
cidades e territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhe deram as cidades refúgio, Siquém com seus arredores, da região montanhosa de Efraim, como também Gezer ou Gezer aos seus arredores, Joquimeão e seus arredores, Bet-Horon com seus arredores, Aijolon e arredores, Gad e Rinom com os arredores. Da minha tribo de Manassés, Aner com seus arredores, Bileã com seus arredores, foram dados às demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, da família da minha tribo de Manassés, deram em Bazã, Golã e seus arredores, Astarote com seus arredores, da tribo de Isacar, Quedes com seus arredores, Daberate e seus arredores. Verso 73. Ramote com seus arredores, Anem com seus arredores, da tribo de Azer, Masal com os arredores, Abdom com os arredores, Racui com seus arredores e Reob com seus arredores, da tribo de Naftali, da Galiléia, Quedes com seus arredores, Ramon com seus arredores, Kiriataim com seus arredores. Os demais filhos de Marari receberam da tribo de Zebulon, Rimono com seus arredores e Tabor com seus arredores. E da além do Jordão, da altura de Jericó, do oriente do Jordão, deram-lhes a tribo de Ruben, Bezer com seus arredores no deserto, Jaz seus arredores, Quedemote com seus arredores, Mefaate com seus arredores, da tribo de Gade em Gileade, Ramote com seus arredores, Manaim com seus arredores, Resbom com seus arredores e Jazer com seus arredores. Misericórdia, né? Eles gostam de colocar tudo, o que recebeu, quanto recebeu, né? Aí você pode falar, e o que a gente aprende com isso? Gente, se Deus é detalhista ao ponto de colocar genealogias, como as terras foram distribuídas, por que ele não seria detalhista de cuidar com a nossa vida, não é? Então, quando eu leio isso, eu fico, uau, se Deus faz questão de dar nomes às terras, citar o nome das pessoas, o que ele não faz questão de fazer na minha vida, né? Por isso que a gente tem expectativa de coisas lindas vindas da parte de Deus. Bora lá, Sofonias 2, a terminar a leitura de hoje, ele diz assim, ó, concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, se cumprir o seu juízo. Buscai justiça, buscai mansidão. Porventura lagrareis a esconder-vos no dia da ira do Senhor, porque Gaza será desamparada, Asquelon ficará deserta, Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes do litoral, do povo de Queritas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com os refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao restante da casa de Judá. Nele apacentarão seus rebanhos à tarde e se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campos de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. Restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação as possuirão. Isso lhes sobrevirá por causa da soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará os seus deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada um do seu lugar o adorarão. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação, terra seca como deserto. A gente já viu a destruição de Nínive, não é? Em 2 livros passados que a gente leu. E ele diz, verso 14, no meio dessa cidade repousarão os rebanhos de todos os animais em bandos, alojar-se-ão nos seus capitéis, tanto o pelicano quanto o ouriço. A voz das aves retinirá nas janelas, o monturo estará nos limiares, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedro. Essa é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou desolação em pousada de animais. Aquela que passar por ela assoviará com desprezo e a agitará a mão. Então ele fala aqui sobre nações, né, que fizeram mal ao povo de Deus, e Deus agora vai se manifestar como sendo o restaurador, né, devolvendo terras para o povo de Israel, devolvendo bens, tá bom? Então acontecia muito isso, o povo plantava o mal,
e colhia o mal. Na velha aliança, mas também vale para os dias de hoje, porque tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. O que mais falou seu coração no dia de hoje? Qual foi o versículo que ficou aqui no seu coração, na sua mente, que você vai passar o dia todo pensando nele? Escreve aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz de saber. Vamos orar? Pai, te agradeço por mais um dia, por mais uma leitura. Obrigado pelo teu Espírito Santo, a cada dia revelando-se de uma forma diferente ao nosso coração. Eu oro para que o Senhor possa mesmo nos capacitar a sermos guiados pelo Espírito, fazemos boas escolhas e assim vivemos a plenitude daquilo que o Senhor sonhou aqui nessa terra. Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, declaro cura aqueles que precisam, portas de trabalho abertas para aqueles que necessitam, para que o teu santo nome seja exaltado, Pai, na vida de cada um deles. Eu te agradeço por tudo no nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, que precisa ouvir. Segue nas redes sociais o Leandro Machado. Visita lá meu site, pastorleandromachado.com.br, e eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.